Finalmente! Cara, você não tem ideia do quanto eu tava esperando por esse momento. Enfim, chegamos ao capítulo 139 do mangá de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, e finalizamos. Encerramos esse ciclo, uma era histórica, um mangá que vai entrar pra história e que causou muita divergência, né, em relação ao seu final. Existiu a polarização de foi um final bosta e foi um final muito lindo e eu vou chorar pro resto da minha existência. Então hoje a gente vai comentar sobre esse mangá que eu estava muito ansioso para poder gravar. As pessoas mais próximas a mim sabem disso e eu estava muito ansioso para poder ler, porque eu queria saber o desfecho, ainda mais o final do capítulo 138, né? Então foi um mix de emoções e eu queria trazer hoje aqui para vocês as minhas impressões, a review final do último capítulo de Shingeki no Kyojin. E vamos comentar porque tá legal, entendeu? Tá legal, mas existiu alguns pontos ali que ficou meio... tá beleza, né? De todo modo, eu acho que eu aceitei, entendeu? Eu não tava muito questionador, isso não tá assim, faltou explicar isso e aquilo, então foi uma grande problemática, eu acho. Então, de certa forma, eu entendo o lado das pessoas que criticaram, que não gostaram, que o Isayama cagou o final da história, e também entendo o lado das pessoas que gostaram, que amaram, que foi lindo, foi emocionante, foi tocante, tudo e tudo mais. Então, vamos lá que eu quero entregar pra vocês o que aconteceu, o que rolou nesse capítulo aí, que eu acho que muita gente tá empolgada demais pra poder ler, caso ainda tu não leu, né? Então, inclusive, vai ter spoiler. Obviamente, né? Se eu tô comentando sobre o último capítulo do mangá, vai ter spoiler, então se tu ainda não leu, leia, mas se tu não ligar pra isso, continue assistindo o vídeo tranquilamente, beleza? Vamos comentar sobre o que aconteceu nesse capítulo 139. Antes de mais nada, a gente precisa desmistificar uma ideia, né, desmistificar uma ideia que havia sido veiculada com o passar dos últimos capítulos, né, que era uma teoria, e a teoria dizia a respeito do final de Shingeki, né, que essa teoria, ela fazia sentido com o loop temporal. Então, o que é o loop temporal? É quando você vive o mesmo momento o tempo todo, e nunca acaba, sabe? E as pessoas estavam acreditando que essa era a grande teoria de Shingeki no Kyojin, até porque fez sentido, fazia sentido porque o Isayama, ao longo de todos esses anos trabalhando em Shingeki, ele deixou várias pistas de que poderia existir, sei lá, uma realidade alternativa, ou que essas coisas ficavam acontecendo o tempo todo, até encontrar um desfecho objetivo para o que realmente deveria acontecer. Então fez sentido, fazia sentido essa teoria de que tudo não passava de um loop temporal e que o próprio Eren, havia quebrado esse loop. Entretanto, não se trata disso, o final de Shingeki não tem nada a ver com loop temporal, mas eu posso dizer que o que está relacionado a isso são os caminhos, né? Aquele lance lá dos Eldianos, que eles se conectam e as memórias ficam se debatendo e tudo mais. Tu sabe o que aconteceu no presente, no passado, no futuro, não sabe o que é o que. Inclusive, vou comentar sobre isso. Então, os caminhos eu acho que seria a coisa mais similar ao que aconteceu, mas de fato fazia sentido e seria interessante, ao mesmo ponto que seria um pouco broxante, seria um pouco estranho. Claro que essa é a minha opinião, a gente vê todos os acontecimentos e, sei lá, e pensa pela ideia do universo alternativo, e tudo aquilo não passa, sei lá, de um sonho do Eren, uma brincadeira, porque tem uma história, uma espécie de... Não é spin-off, eu não sei como é que eu posso dizer, eu acho que é uma história a mais, um bônus, que parece que é feito ao final de cada volume que o Isayama faz, que é uma realidade Shingeki onde os personagens estão na universidade. Então, talvez, poderia ser que, sei lá, tudo era o Eren brincando, fantasiando sobre existir titãs, um mundo distópico. Então seria um pouco estranho. Eu acho que, sei lá, não seria tão ruim, vamos dizer assim, até que poderia ser aceitável, mas perderia um pouco de todo o peso, não sei, alguma coisa assim do gênero. Mas enfim, o fato é que não foi isso que aconteceu, foi uma coisa bem diferente. A gente inicia esse capítulo, o último capítulo, em uma conversa entre o Eren e o Armin. E essa conversa é interessante porque ela diz respeito a um fato que aconteceu lá no capítulo 112. Inclusive, eu fiz uma review sobre esse capítulo. Eu fazia várias reviews sobre Shingeki, só que aí eu parei de fazer, eu nem lembro porquê. Eu acho que eu ficava muito ansioso esperando e não chegava, e aí eu desistia e acabou que eu larguei de mão. Mas o capítulo 112, ele fala sobre um ponto muito legal, que foi onde os fãs
ficaram pé da vida com o Eren, e eu acho que foi a partir daí que ele começou a ser odiado, né? Porque ele maltratou a Mikasa, né? A Mikasa. Ele falou mal, disse que não queria nada com ela, não sei o que, aí bateu no Armin. Então foi uma confusão, uma loucura doida, e a gente começa nesse ponto. E um ponto legal, eu achei bastante interessante isso, que a gente tem uma passagem de tempo nessa conversa, a gente tem uma transição, porque nós começamos com o Eren conversando com o Armin, e eles são crianças. E conforme a história, né, conforme o diálogo deles vão se desenvolvendo, eles vão ficando mais velhos, à medida em que vai chegando no ponto atual da história do mangá, né? Então foi legal, porque a gente vê a passagem do tempo e como isso foi corroendo o Eren. Não somente o Eren, mas como o Armin foi ficando assustado com tudo aquilo que estava acontecendo, porque esse foi um ponto onde o Eren explicou pro Armin tudo o que ele estava fazendo. E foi interessante porque diz respeito um pouco com os caminhos, porque não se sabe exatamente o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Então a gente começa essa narrativa onde o Eren é uma criança junto com o Armin e ele tá contando pra ele lá no passado como se fosse o Eren do futuro. Entendeu? Mas o Eren do futuro ele estava presente também no passado. Uma parada meio doida, mas é porque não existe uma cronologia nos caminhos. Então foi a partir desse ponto que foi explicado pra gente tudo o que o Eren fez desde o início. E o fato, meus queridos, é que o Eren, ele se fez de vilão. Ele se fez de vilão pra poder salvar o povo da maldição dos titãs, cara. Então, o cara se sacrificou, foi uma coisa nobre, entendeu? E ele explicando pro Armin toda uma jogada, todo uma arquitetando, né, toda uma maquinação, desde a época que ele era criança e tudo mais, e teve aquela ideia, né, dele erradicar os titãs por causa daquilo que aconteceu, mas porque mataram a mãe dele e tudo mais. Mas calma aí que a gente vai entrar nesse ponto que é bem interessante, né, deveras curioso. Mas enfim, a gente descobre que desde o início esse era o grande plano do Eren, era se sacrificar por Eldia, vamos dizer assim, era se sacrificar pelo seu povo, para que não existissem mais titãs. Então, desde o início, ele era o cara que estava criando todo aquele cenário, toda a narrativa que aconteceu, toda aquela desgraça, toda aquela guerra, era uma coisa já premeditada pelo Eren. Bom, e aqui a gente fala um pouco sobre a Ymir, a fundadora, né? Porque tá, certo, esse é um ponto que eu acho que poderia ter uma explicação um pouco mais detalhada sobre ela nesse capítulo, né, nesse último capítulo sobre os poderes ou a força, eu não sei, ou se foi o suficiente o que foi apresentado pra gente, não faço ideia, mas a questão é uma só. A Ymir estava presa nos caminhos, e ela precisava se desvencilhar desse caminho, mas não era possível por algum motivo, né? Então, foi explicado pra gente, o Eren explica pra gente isso, que o que fez a Ymir ficar presa nesse caminho, que por 2000 anos, era o amor que ela tinha pelo Rei Fritz. Lembra lá do Rei Fritz, lá no arco político e tudo mais? Cara, então assim, ela sofreu bastante com esse rei, mas ela amava ele, entendeu? E ela não conseguia se desassociar dele, então ela acabou ficando presa ali. E ela precisava que existisse uma outra pessoa para aparecer, sei lá, com uma espécie de amor genuíno que pudesse libertar ela através de um outro amor. E essa pessoa era a Mikasa. E foi quando eu estava lendo, eu fiquei perguntando, tá, beleza, mas por que a Mikasa? Por que cacete é a Mikasa? E por que ela fez isso com a Ymir? O que aconteceu? E logo em seguida o mangá veio dizendo que ninguém sabe o porquê da Mikasa. Não sei, talvez a questão dela ser uma Ackerman e ela ser devota ao Eren, e não somente ser devota, mas amar de verdade ele, ser uma coisa poderosa que transcende o tempo e o espaço. Não sei, não faço ideia, mas o amor que ela tinha pelo Eren, o amor dos dois, foi tão genuíno que foi libertador pra Ymir. E isso fez com que ela se libertasse dos caminhos, né? Daquelas amarras que antes prendia ela. E no que diz respeito às memórias do Titã Fundador, tem até um momento em que o Armin ele pergunta se tudo isso que estava na cabeça do Eren foi quando ele beijou a mão da história. Lembra daquele momento também no arco político, quando ele beija a mão dela e ele tem aqueles flashes de memórias de todos os antepassados, os caramba todo. E desde aquele período, ele veio carregando todas essas memórias. E ele comenta que ele não sabia exatamente em que período tudo estava acontecendo, porque novamente ele fala que nos caminhos, né, a questão das memórias, não existe presente, passado e futuro. Parece que tudo é atual, tudo está acontecendo e você fica meio perdido. Então a gente percebe que o fardo que o Eren estava carregando é de muito tempo. E ele fez isso praticamente sozinho, porque essa era a grande luta, o grande objetivo que ele tinha, ele só podia fazer por ele mesmo.
Tá, e esse ponto aqui é um ponto que eu fiquei meio... Ah, meu Deus do céu, que é isso, cara? Porque nesse momento em que o Eren tá conversando com o Armin e falando sobre as memórias do Titã Fundador, alguma coisa assim, ele comenta sobre o plano. Ele volta um pouquinho, ele retrocede e comenta sobre tudo ser um plano que ele estava arquitetando, mirabolante e tudo mais. E daí ele fala que... Ele vai naquele ponto sobre a morte da mãe dele. E a gente descobre que o Eren mandou matar a mãe dele. Mandou matar a mãe dele. Aquele poder, eu acho que da Titã das coordenadas e tudo mais, que tem aquela habilidade de controlar outros titãs. Então, o Eren meio que induziu aquele momento. Ele fez com que aquele momento acontecesse. Entendeu? Por quê? Aparentemente, aquele titã que era a Dina, que era a primeira esposa do Grisha, alguma coisa assim, a minha memória pode falhar, mas me corrija aí nos comentários, ela estava indo matar o Bertolt, o titã colossal, caramba. Mas não podia acontecer aquilo. Sei lá, por que não podia? Porque se matasse ele, acabou a história, sei lá, alguma coisa assim do gênero. Então ele precisava que tomasse outro rumo, porque se matasse ali não ia dar certo o plano que ele tinha, né? Que era exterminar os titãs. Então ele meio que pegou uma rota de fuga, e a rota de fuga era não matar o Bertolt, e sim ir direto à casa dele, onde a gente sabe o que aconteceu, e foi a partir daquele ponto ali que a gente teve aquele momento onde o Eren, ele escracha, né, pra gente: eu vou acabar com os titãs do mundo e não sei o que mais. E, sei lá, eu fico pensando, porque naquele momento era muito ingênuo, era muito criança, era muito genuíno. O Eren, daquele momento, daquele período, né, de 845, ele realmente arquitetou aquilo, mas aí talvez entre naquela questão dos caminhos, né, porque aquele Eren do presente talvez fosse o mesmo Eren do futuro, só que a gente só não sabia ainda, entendeu? Porque existiu toda uma complexidade que nós só descobrimos depois de determinados capítulos, principalmente agora no final, né, então a gente associa essas coisas, pode ser que seja um tipo de interpretação. Então a conversa acaba e o Armin, ele acorda no meio da guerra, no meio daquele caos, a confusão acontecendo doida ali, e aí ele meio que percebe que as memórias dele voltou, alguma coisa assim do gênero, porque eu acho que tem uma relação com ele ser eldiano, né? E os eldianos estão conectados pelos caminhos, alguma coisa assim, e todo mundo compartilha os pensamentos, e ele tinha perdido isso, não somente ele, mas todos os outros lá da aliança, da tropa de exploração, estavam recobrando as memórias, estavam lembrando novamente e descobriram que esse era o plano do Eren desde o início e todo mundo começou a chorar, que foi uma coisa linda, maravilhosa, e aí o Eren aparece. A Mikasa, na verdade, aparece segurando a cabeça do Eren. Cacete, que cena bizarra, uma coisa muito estranha, mas é o momento que tá ali. E, enfim, a gente descobre então posteriormente que a maldição dos titãs não existe mais porque o Eren conseguiu o grande objetivo dele, que era exterminar os titãs da humanidade. O cara conseguiu fazer isso. Bom, mano, e aqui é aquela questão do... sei lá, de meio que final Disney, né? Não todo o processo, beleza, todo o processo foi muito caótico, foi muito distópico, perturbador, uma desgraça completa, mas o final literalmente, né? Quando eu falo de final, eu falo de fato do desfecho. Foi um final Disney porque... nossa, o Eren fez tudo isso pela gente, ele se sacrificou pela gente, e logo ele que dizia pra gente nunca morrer, seu idiota, por que você fez isso? Meu Deus, Eren, meu Deus. Bom, e aí todo mundo ficou feliz, né? Todo mundo agradeceu o Eren pelo que ele fez, que foi uma atitude muito altruísta, vamos dizer assim, né? O cara se sacrificou e as pessoas, ele, sei lá, ele se transformou num demônio pra proteger a nação. E, enfim, esse foi o desfecho do Eren. Daí a gente teve uma cena muito emocionante, que foi a cena do Levi. Ele tem um vislumbre de todos da tropa de exploração que já haviam morrido, né? Inclusive a Hanji e o Erwin. E foi bem legal porque o Levi chorou. E eu até vi um comentário no Twitter de uma pessoa, um usuário, que comentou que seria mais digno se ele tivesse morrido. Porque o Levi chorando, inadmissível. Mas enfim, eu acho que foi uma brincadeira, obviamente, mas foi uma cena muito linda, né? Porque teve uma espécie de reconciliação, sei lá, uma coisa que, sabe, já existiu, mas mais uma vez o Levi pôde ver a todos eles, sabe? Ele pôde se despedir de uma forma mais honrada, alguma coisa assim do gênero. Acho que foi essa a intenção do Isayama. Bom, mas nem tudo é flores, tá? Porque acontece uma grande merda. Porque
a guerra, né, a rivalidade, ela ainda continua, não acabou. Então esse foi um ponto legal, porque algumas pessoas estavam meio que com medo do que poderia acontecer nesse final de Shingeki, com a ideia de, pô, vai ser o poder da amizade, vai ser o poder do amor e não sei o que, discurso no jutsu, e todo mundo vai viver feliz pra sempre. Sim e não, porque as desavenças, a rivalidade, ela permaneceu, só que agora é de uma forma diferente, aparentemente. Por quê? A gente viu ali que teve a aliança, que foram as pessoas de Marley, que meio que estava se ajudando, cooperando com a tropa de exploração para parar o Eren, junto com os jaegueristas, que eram pessoas devotas ao Eren, à causa do Eren, e tinha o Eren como um deus, o cara que tá, sabe, precursor de uma revolução e não sei o quê. E aí a galera da tropa, a Mikasa, o Armin e todo o resto, eles mataram o Eren. Então meio que foi uma coisa imperdoável pros jaegueristas. E isso fizeram com que eles exilassem a tropa, né, o que restou da tropa de exploração, exilassem eles de Paradis. Então eles saíram de Paradis e foram se aliar, foram viver junto com os Marleyanos. Então aparentemente o que a gente vai ter a partir de agora, não sei, eu acho que não vai ter, não vou falar obviamente, mas eu acho que não vai ter uma continuação assim direta. Mas o que ficou pra gente do desfecho é que não vai ser, sei lá, não foi um final feliz onde tudo foi resolvido na conversa ou na morte mesmo e mata todo mundo que um dia tudo resolve. Não, o que ficou é que tu pode criar uma guerra, um caos, matar milhares de pessoas, mas ainda assim esse ciclo de ódio, ele vai ser interminável, ele sempre vai existir, sei lá, vai surgir uma outra geração que vai ter problema com a geração antiga ou com outra geração, então é uma coisa interminável, o ódio, a guerra nunca vai ter fim. E o que aconteceu é que o que continuou, a grande desavença que gerou a partir de tudo isso foram os jaegueristas contra os Marleyanos / Eldianos. Então é aquela questão, a gente teve uma geração inicial que foi Marley e Eldia, e agora nós temos outra, que é a geração dos jaegueristas, entendeu? E assim vai continuar, né, infelizmente, mas o que acontece é que teve uma redenção dos personagens. Nós chegamos ali nas cenas finais do capítulo e a gente vê o Falco, a gente vê a Gabi, a gente vê o Levi todo destruído, parece o Frankenstein, cara, todo costurado. Mas aí a gente vê uma redenção desses personagens, onde eles estão com uma ideia de contar tudo que aconteceu para uma outra geração, mas de uma forma a tentar escrever uma nova história, entende? Então, não somente eles, né, mas os outros personagens também, principalmente da Aliança, eles estão com esse objetivo de criar uma nova história, de tentar esquecer esses problemas, porque o Eren deu uma nova chance pra eles, né? E qual é essa chance? De continuar a vida sem uma maldição, de uma forma diferente, entendeu? E eles vão fazer isso, eles vão aproveitar da melhor maneira possível. Então essa foi a ideia que ficou pra gente. E esse foi uma página muito muito engraçada que a galera comentou a rodo no Twitter, nos comentários, que tava rolando vários spoilers lá, que é uma cena onde aparece um pássaro. E esse pássaro, ele dá uma volta no cachecol, ele pega o cachecol e dá uma volta no pescoço da Mikasa. E isso era uma promessa do Eren pra Mikasa, né, que ele ia sempre enrolar o pescoço dela com o cachecol, ou mais uma vez ele iria fazer isso. E enfim, e aí o pássaro aparece, porque a Mikasa tá lá naquela árvore do início da história, onde ela aparentemente enterrou o Eren lá, a cabeça do Eren, o que restou dele, e o pássaro aparece. E faz o que ele tinha dito que iria fazer pra Mikasa. E a Mikasa entende que o pássaro é o Eren. E aí, sei lá, pode ser que seja só uma metáfora pra liberdade, porque dizem que pássaro é sinônimo de liberdade, alguma coisa assim do gênero, que voa solto. Ou sei lá, ou pode ser que seja uma reencarnação. O Eren reencarnou em um pássaro, e não somente uma reencarnação em um pássaro, mas uma reencarnação onde ele é livre, onde existe liberdade, paz e tudo mais, e ainda assim, no final, ele cumpriu aquilo que prometeu pra Mikasa, porque neste capítulo também, ele desmistificou, ele quebrou aquela ideia do capítulo 112, quando ele fala que não gostava e não queria nada com a Mikasa. Ele diz pro Armin, no começo da história,
que ele gosta da Mikasa e que ele não queria ver a Mikasa com mais ninguém, queria que ela amasse somente ele não queria morrer, ele queria passar o resto da vida dele com a Mikasa. Então isso é um ponto legal, porque ele deixa isso bem claro, e a gente finaliza esse ponto aí, onde a gente vê que o amor do Eren pela Mikasa era real, e o chip sempre existiu, ele só não quis assumir porque ele tinha outros planos, mas o chip sempre foi real. E para finalizar, vamos comentar sobre o sacrifício. Eu fiquei me perguntando, fez sentido? Teve um propósito? Porque o Eren se dedicou tanto, mas as coisas vão continuar. A guerra, o ciclo de ódio é uma coisa infindável. Mas aí a gente entra num ponto que é interessante. O Eren, ele viveu a vida toda dele em prol de vingança, sabe? Em prol de uma ideia onde ele tinha que revidar o mal que os titãs fizeram para ele, fizeram para as pessoas próximas a ele. Então, o Eren se manteve preso a grilhões todos esses anos. E qual era o grande objetivo do Eren desde o começo? Era exterminar os titãs. E ele conseguiu esse objetivo. Juntamente com esse objetivo, ele conseguiu trazer paz para as pessoas que ficaram, no sentido de não estarem mais meio que subjugadas aos poderes dos titãs, mas poderem viver uma vida normal. E paz para ele porque ele conseguiu exterminar os titãs e fez com que o mundo, as pessoas que viessem agora e as que já estavam, né, pudessem viver em um mundo mais justo, vamos dizer assim, né? Se é pra ter guerra, se é pra ter discussão e tudo mais, que todo mundo possa bater de frente, tete a tete, entendeu? Possa ter uma coisa mais leal, entende? Aquela questão de... são humanos normais lutando contra titãs imensos e tudo mais, aquela força estrondosa. Eu acho que essa foi a ideia final, entendeu? Porque o grande objetivo era exterminar os titãs. Ele conseguiu isso, e aí teve todas as outras consequências, né? De poder dar paz, poder dar um pouco menos de aflição para as pessoas que ficaram e para as que vão vir. E daí nisso a gente teve aquela cena que já havia sido vazada há muito tempo, de um cara segurando um bebê, né? Que as pessoas acreditavam que era da história, e o bebê da história também apareceu mais velho, né? Acho que era uma criança mulher, eu acho. Não lembro, enfim. Então era uma cena onde o cara tá segurando e ele diz, você é livre agora, né? A ideia que fica é que você é livre agora, pode ser que a próxima geração não vá mais sofrer com isso, vão sofrer com outras coisas, mas não mais com poderes de titãs. Bom, e esse aqui foi o final de Shingeki no Kyojin, o fim de uma era, cara. Vai deixar saudade, né? Um marco histórico para todos os otakus, né? Vai deixar saudade, muita saudade, mas também deixou história aí pra gente. E... enfim, deixa nos comentários o que tu achou deste final, o que tu achou da obra no geral. E muito obrigado por tu ter chegado até aqui. Se você gostou, deixa o seu like porque é muito importante. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar. Beleza? Eu conto muito com o vosso apoio. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.